acostumado, mas ainda não dá pra comparar. Ainda não dá pra comparar. E tá difícil a gente ganhar também uma Copa do Mundo, né? Tá bem difícil. Esse foi doloroso pra caramba, Nossa, porque a gente doeu. sentia que... Essa doeu. Cara, essa foi a primeira vez que eu trabalhei mesmo, assim, fiz jogo a jogo, comentário, não sei o quê, e doeu muito, cara. Mas é curioso, essa Copa pra mim provou que não tem receita, cara. Porque olha o roteiro da Argentina. Putz, é mesmo, contestada, perde o primeiro jogo. O Lionel Scaloni, um técnico completamente inexperiente, que foi ficando... Olha o Ramon Menezes aí. Se a CBF não encontrar um técnico, cara, e ele daqui a pouco consegue resultado, eu não duvido nada da CBF. E a CBF, e aí a gente tem aquela coisa da tendência, né? Em determinado momento aqui no futebol brasileiro, quando surge o Carille especialmente, eram os auxiliares. Vamos promover os auxiliares, depois os estrangeiros, depois volta os medalhões. Sempre tem esse... Não, e português, já tá acabando. Isso. Cara, Portugal não é tão grande assim pra ter tanto técnico. Os caras chamam o português, ele nem é técnico. Resolve aqui. Chama ele. E aí, o Lionel Scaloni... Bom, o Duílio citou o exemplo do Scaloni quando efetivou o Lázaro, né? Vejam só a Argentina. Então isso cria tendência. O Scaloni não era um técnico assim afirmado. E de repente o cara faz um baita trabalho, ganha a Copa América, ganha confiança, os caras deixam. E aí tem um gênio que carregou o time nas costas. Você teve lá o Depou que jogou bem, o Di Maria que ficou fora de vários jogos, mas decidiu a final. Mas é uma coisa assim, a gente tava tão fechadinho, tava tudo, né, bacaninha, a gente fez uma baita eliminatória. Tava tudo certo no roteiro da gente. O Alisson não tinha ido uma bola no gol dele, aqui foi e entrou. Cara, muito estranho. Muito estranho. É que nem a Copa de 82 também. Tem coisas que não dá pra explicar, mas eu acho que cada vez mais difícil agora, né? Próxima geração. Mas assim, já teve... A Argentina já quebrou uma sequência aí, né, de vários títulos europeus, um sul-americano. Mas... também com um cara fora da curva, né? Que era o Lionel Messi jogando talvez a sua melhor Copa aos 35 anos. E a gente tem um problema na seleção que me incomoda particularmente, e aí eu não sei se a culpa é dos jogadores, se é da CBF, se é do treinador, se é de todo mundo, que é esse distanciamento que rola, né, cara? A gente olha os argentinos, a gente tem rivalidade com eles, né, e tudo mais, mas eu fiquei com uma inveja, assim, doída, cara, porque a festa que os torcedores fazem, eles são apaixonados pela seleção, a gente não tem isso no Brasil. A gente não tem isso. Perdeu isso. E aí, por que perdeu? Aí a gente tem que olhar para a origem. Aí a gente vê jogadores comprometidos, a gente não tem o mesmo exemplo. Aí você vê durante a Copa do Mundo, jogadores com problema extracampo, jogadores não focados, o Neymar não conseguindo ter uma sequência porque está sempre machucado na hora decisiva. Então, assim, é difícil. E aí, muitas vezes, pela postura que o jogador brasileiro tem fora de campo, isso influencia, não tem como... a gente falar que não. O Neymar se envolveu politicamente, inclusive na última eleição, sendo que havia digamos assim, um combinado, né, de que os jogadores não iam fazer isso porque estava tudo ali próximo, né? A Copa e a eleição estava tudo muito aquecido outubro, e tal. Não precisava criar esse problema. Você está num país dividido, né? Aí você vai se posicionar da forma como ele se posicionou. Aí teve a questão dos impostos que foram perdoados, sabe? Então tem um monte de coisa, aí o torcedor já fala assim, por que eu vou torcer pra esse cara? E aí a gente não pode mais separar as coisas. A gente tem a mania de dizer, não, mas o que ele faz em campo não tem nada a ver com o que ele faz fora. Não dá. E hoje não tinha nem rolado o negócio do Daniel Alves ainda. Então, mais ainda. Então, hoje em dia, as coisas elas estão muito misturadas. O Vilela é o Vilela da rede social, do stand-up, do podcast, da família. Não tem como, cara. Você... Não, uma coisa é o que ele faz aqui, outra ali. Hoje a gente está exposto. E o jogador de futebol mais ainda. Então ele precisa cuidar muito bem o que ele faz fora de campo. E eu não vejo o jogador da seleção se aproximando do público. Mas o estranho é que esse pessoal tem uma equipe toda para cuidar da imagem. Não tem? Tem, claro que tem. Então? Mas às vezes o celular tá na mão do cara na madrugada lá, quando ele tá zapeando, e ali não tem uma orientação, ali não tem... E às vezes o jogador... Porque o jogador também é jovem, né? Então ele tá imerso nesse mundo digital. E ele não sabe, muitas vezes, o que precisa fazer, o que pode fazer. Às vezes até sabe, mas não tá preocupado também, porque
não depende daquilo, o dinheiro tá caindo na conta, é muito dinheiro. Mas você acha que até dos comentaristas, você acha que eles levam isso em conta quando eles vão avaliar a performance de jogador? Tipo, o Neymar, os caras pegam uma bronca e aí começam a pegar no pé do cara, diferente de outro que não se posiciona. Tá, isso existe, mas Porque eu fico aí eu triste acho também. errado. Aí eu acho errado. Porque assim, se Ele eu foi for bom lá... no jogo ou não foi? Isso, Exatamente. é isso. Então a gente tem que separar as coisas do que o público enxerga, é uma coisa. Agora, a minha função como comentarista, na hora do jogo, não é avaliar o que ele fez fora. Claro, Aí uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que eu tô falando é em relação à simpatia Sim. ou antipatia que o jogador gera em relação ao público. Isso vem de um tempo já. O comentarista, na minha opinião, não pode... Ele pode até, depois do jogo, fazer uma crítica sobre a conduta do atleta, Sim. fora do campo. Mas ela não pode, na minha avaliação, ter nada a ver com a atuação dele dentro de campo. Aí sim é o momento de separar. Ele foi bem no jogo ou não foi? Esse que é o ponto. Agora, o comportamento dele fora interferiu na atuação dele dentro do campo, aí é outra história. Por exemplo, o jogador tá na balada quando tinha que estar treinando, concentrando. Não se cuidou e acabou machucando. E tal. Isso é outra parada, porque aí influencia no que ele tem que fazer. Mas eu sinto isso também, que essa torcida, o Copa do Mundo unia a família, né? Todo mundo... E aí fica esse negócio de... Não é a mesma coisa. Não é. Aí o galera pintando rua, todo mundo parando, fica... agora nem curto mais tanto e tal. E tem outro detalhe. O treinador da seleção, ele é curioso, o torcedor é curioso. Porque quando o jogador do seu clube tá merecendo uma convocação, você fica puto que o treinador não chama. Não convoca o jogador, convoca esses pé de rato aí, não convoca o meu jogador. Quando convoca e desfalca para um jogo importante, aí você fica mais puto ainda. Verdade, né? Então assim, o problema das datas FIFA também eu acho que foi uma grande complicação ao longo dos anos, porque muitas vezes o técnico da seleção ele tem que pensar na seleção. Aí ele convoca o jogador do teu time não, teu jogador às vezes não joga um jogo importante, ou às vezes quando joga, mascarou. Aí parou de jogar depois que foi pra seleção. Cara, então isso cria um ranço do torcedor, porque o torcedor gosta do clube. Claro, o clube tá acima da seleção. Se perguntar pra qualquer um, você prefere a seleção campeã do mundo ou seu time campeão da Libertadores? É óbvio, né? É isso. E hoje, se você perguntar pra qualquer criança, o que tá começando a carreira, dificilmente ele vai dizer que o sonho é jogar na seleção. Ele quer jogar na Europa, ele quer jogar no Barcelona, no Real Madrid, no Manchester City, no Liverpool, na Champions League. É isso que ele quer fazer. Então eu acho que a gente perdeu muito, cara. E isso tem que ser resolvido. Eu não sei se o treinador tem que ser um cara meio cara da pátria, assim, sabe? Um cara que puxe. O calendário, a gente não pode ficar jogando amistoso contra o Gabão, contra seleções inexpressivas. Que não testa, né? Caça-níquel lá longe, que você não joga aqui, não atrai o público. Então tem que haver um trabalho de aproximação. O Tite, em determinado momento, conseguiu isso. Logo que ele chegou. Logo que ele chega... o Tite foi o último técnico assim que eu lembro que foi pra seleção e era unanimidade. Total. Os caras faziam, inclusive na época, isso é 2016, pesquisa sobre quem deveria ser o próximo presidente do Brasil e o Tite ganhava. O Tite tava com essa moral. Quando ele assume a seleção ali, cara, foi assim, ele foi aclamado. Não teve nem... ninguém discutia outro nome. Tanto que o Marco Polo Del Nero não queria o Tite. E aí teve que engolir o Tite, porque era o técnico ali, o principal técnico brasileiro já dos últimos anos. Ele teve que fazer isso. E vejam só, aí o Tite foi o primeiro em muito tempo também que teve um ciclo renovado perdendo uma Copa do Mundo. E aí ele fica 2 ciclos e tal, e o trabalho dele foi muito bom. Só que aí na hora decisiva a coisa não acontece. Então, por que você acha que é duro relembrar, né, essa Copa, mas... E aí, o que dá pra fazer uma análise mais distante agora e saber realmente o que aconteceu, além daquele final, né? Porque não é só uma bola que decide a Copa, mas né? Mas também né? 4 minutos, pô.
Pô, nós Aquilo estava podia ganhando mudar a tudo. prorrogação. 4 minutos. Mas cara. aquilo é culpa do técnico, é culpa de alguém lá dentro que lidera e fala, É um combinado ali. Eu acho que... porque muita porque gente... ninguém é inexperiente. os Muita caras estão gente acostumados. questiona o Fred. Por que ele botou o Fred? Aí você vê o Fred jogando no United, na Premier League. Porra, o cara jogando bem pra caramba. Aí, mas ele deu o bote errado lá. Não, cara, ele foi lá marcar pressão pra impedir o cara. Só que o cara dá um chutão, aí o Casemiro não faz a falta. Aí o Alexandro que entrou... Acho que sem condições, começa a correr meio mancando, não busca o lateral, o cara cruza, o cara chuta, a bola entra. O futebol, às vezes é mais simples do que a gente imagina, né? Então assim, mas o Fred não tinha que ter ido lado dar o bote, não precisava atacar. Mas o Pedro também errou o passe, mas o Casemiro tinha que ter feito a falta. Aí se você for voltando, cara, e a gente tava ganhando. Ali a gente teria passado. Se a gente pararia na Argentina, não sei. Não, aí é outra coisa. Aí é outra história, né? Não tem como saber. O futebol, ele também tem essas... E é por isso que a gente ama, né? Porque ele tem essa questão do céu e inferno em questão de segundos, de uma bola. Não sei qual era a tua idade em 82, mas aquela Não, eu tava nascendo, um ano. Então aquela Copa também é inexplicável. Brasil com timão, timaço, Paulo Rossi pelo amor de Deus. não tinha feito nada até então. Ele vai lá, faz um gol, a gente vai lá, empata. Ele vai lá, faz outro gol, a gente vai lá, empata. E aí ele faz outro gol, cara. E aí tem aquele também, mesma discussão, Toninho Cerezo, ele perde atravessou a bola. E tal. E aí você fica tentando achar culpado, mas na verdade, futebol Será é isso, que era cara. o Serginho Chulapa que tinha que ser titular? Será que era o Valdir Pérez? Aquela outra também do meião do Roberto Carlos, que ele abaixa pra... Aí fica aquela discussão. O que fica é o seguinte, o futebol, ainda mais numa Copa do Mundo, ele é feito de detalhes que fazem a diferença. E aí, cara... É uma coisinha. Você desconcentrou um segundo, você tá no mais alto nível do futebol, o mundo inteiro tá olhando pra você. Se você cometer um deslize... O futebol é um jogo de erros, né? É difícil, são raros os gols que saem exclusivamente por mérito e qualidade técnica. Muitas vezes, a maioria das vezes, é por conta de erro do adversário. Claro. Ou o goleiro falhou, ou o zagueiro não deu bote, ou o cara deixou ser driblado por 2 ou 3, ou o cara cometeu um pênalti. Normalmente é um erro que proporciona o gol. E aí, quanto menos você errar, né, mais próximo você tá do resultado. Porque mesmo quando o cara acerta um chutaço de fora da área, você fala, por que ninguém... Por que não diminuiu a distância? Por que não sei o quê? Tem um goleiro lá pra isso. Mas às vezes... Enfim. E pênalti, né? Pênalti é uma coisa que, putz, eu acho que é a pior coisa para um jogador, né? Ele pode ser questionado numa disputa de pênalti, né? O Fagner agora, né? Que todo mundo... Eu tava no estádio. Quando ele pega a bola, todo mundo fala, não, Fagner não, cara. Porque ele já tem todo um peso, né? De ter perdido aquele pênalti. Então, na cabeça dele, ele fala, eu tenho que acertar. Então, não é só a qualidade do cara naquele momento. Eu odeio a frase de que pênalti é loteria. Não é loteria.